Manila, Philippines. Panicked families run for their lives. Their high-rise apartment building is beginning to tilt. An urgent evacuation is underway, when suddenly Muito bem, desde o jardim da infância até a minha pós-graduação na COP, na Ilha do Fundão do Rio de Janeiro, eu estudei em escolas públicas. Eu me senti agora no dever de cidadão de poder devolver para a comunidade técnica o que eu aprendi, o que eu vi na minha experiência, pois nesses 44 anos de magistério na Universidade de Brasília e outros 10 na Faculdade de Engenharia e Esplan, e mais perto de 11 mil contratos e obras das quais eu fui responsável da técnica, achei por bem devolver um pouco dessa experiência, esse conhecimento para todos aqueles que pudessem me ouvir. O mais importante deles, o mais completo, é esse livro de Engenharia de Fundações, que não está na sua forma final ainda, porque são 800 páginas. Então, de tempos em tempos, a gente faz uma tiragem, eu peço ao editor para fazer uma tiragem pequena, para atender aqueles pedidos emergenciais. Ele trata, de uma certa forma, de tudo sobre fundações, com ênfase naquilo que os grandes escritórios de engenharia fazem, que é a aplicação de método semi-empírico estatístico, mas de uma forma moderna. E também o seu capítulo 17, que é muito interessante, tem toda a parte de patologia, recalques admissíveis, fatores de risco e outras novidades que resultado das minhas pesquisas. Em segundo lugar, também publicado pela COP, na época, um livro sobre sondagens. O primeiro livro de fundações, ele está de uma certa forma esgotado. De tempos em tempos, como eu disse, faço uma pequena tiragem. Se alguém, ainda assim, se interessar e fazer parte da nossa lista de pedidos, por gentileza, basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. Ao final eu repito novamente. O segundo livro é Sondagens, que foi na realidade o primeiro livro de sondagem publicado no Brasil, que foi publicado a primeira versão em 1972 na COP. Ele tem praticamente tudo sobre sondagem, todos os tipos de sondagens, os cuidados, prós e contras, e o mais importante, correlações com parâmetros geotécnicos. Se alguém se interessar por esse livro, não está disponível ainda, mas poderá entrar na lista da próxima tiragem. Basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. Atendendo a promessas, que eu sei que posso levar mais de 7 meses, eu vou publicar esses livros, são 2. Um de patologia e reforço de fundações e outro de patologia e reforço de estruturas. Muito bem, hoje nós teremos das aulas finais desse curso de patologia. Esse curso de patologia representa, com essa carga horária, de mais ou menos 1/3 do curso inteiro de patologia. Tem muitos detalhes aí, mas com a base que vocês adquirem fica fácil de entender. Em todo o curso eu procurei colocar em destaque o que realmente a gente precisa saber para a obra. Depois é só entrar em detalhes, vocês estarão bem. Aqueles que precisarem do manual de recuperação de trincas, mandam um e-mail para a Infrasolo, a gente manda. Aqueles que vão levantar alguma trinca, ou para falar comigo, como vieram aqui, tem uma plantinha que eu recomendo. A gente faz o cômodo em 6 partes, piso, parede leste, oeste, norte e sul e teto. E desenha a trinca, e fotografa. É a única forma de comunicar com outras pessoas, porque traz a fotografia, eu não sei onde tem pilar nem nada. Então, nesse desenhozinho da plantinha que a gente abre, como se fosse
uma caixinha cúbica, se desenha e vai ter todos os detalhes lá e que mostra um relatório. Eu levei muitos anos para chegar nessa planilha. A gente escrevia e tal, fazia como relatório padrão que todo mundo faz, mas essa planilha facilitou muito. Os meus engenheiros verificam, trazem para mim, eu já sei o que está acontecendo. Muito bem. Hoje, então, nós vamos coroar esse curso com problemas e reforço de estruturas de concreto. E também reforço do aço. Muito bem, na área de patologia, inclusive eu já fui desclassificado por alguém porque não especifiquei corretamente as palavras. Existem reparar uma estrutura. Então, a licitação falava em reparar, não, em reforçar e recuperar uma estrutura. Então, reparar a estrutura é devolver para ela o que ela tinha. Então, esse é o tema que corresponde a reparar a estrutura. O reforçar a estrutura é fazer ela ficar melhor do que era. E o reforço de substituição é tirar um pilar ou a viga e colocar outra de aço, etc. Entenderam? Reparar e recuperar tem mais ou menos o mesmo sintoma. Então, preste atenção nas licitações públicas. Reparar ou recuperar e devolver a peça de estrutura, pilar, viga, etc., como ela é. Geralmente a gente faz mesmo é reforço. Muito bem. Aqui eu estou mostrando umas etapas de como se repara a estrutura. Pode anotar esse fatinho que eu vou pedir no teste, que é muito importante. Quando eu vou reparar até chegar ao aço, eu tenho que tirar o concreto atrás da barra de aço de tal forma, 2, 3 centímetros, que eu possa limpar e passar a mão por trás da barra de aço. Então, o reparo do aço normalmente passa pela tirada do concreto por trás. Pode aparecer meia cana do aço, mas é bom limpar ele também por trás, porque qualquer corrosão deixada, ela vira um foco de infecção, volta a corroer. Então, na limpeza é importante fazer isso. Aliás, eu já tinha dito isso aqui, liberar de todo o perímetro, fazer a limpeza. Bom, tem várias maneiras de fazer a limpeza. Jato de areia, jato d'água, solução decapante. Pode ser feita que limpa muito a barra, mas cuidado, depois tem que lavar demais, porque a solução decapante é corrosiva. Então, abriu um dente, fez um tratamento de cárie e fechou, sem impermeabilizar ou sem matar essa cárie, ela vai voltar. Portanto, cuidado com substância decapante, que a gente usa muito para fazer, às vezes, reforço com epóxi. Mas tem que lavar demais. Uma boa ideia é usar uma escovinha redonda de aço que compra em qualquer loja de construção, coloca na ponta da máquina de furar e escova toda a barra de aço. Existe outra escova que é um copinho, existe vários martelinhos que agulha, etc. Muita coisa nessa área. Muito bem. Aí eu posso fazer uma proteção adicional na barra, se for preciso, não tiver que trocar ela, que nós veremos no próximo capítulo. Se não for preciso trocar, eu recomendo um anticorrosivo à base de zinco da Basf. É muito bom. Então, eu recomendo pintar a barra com esse anticorrosivo. Se ela tiver perto de 50% de corrosão, tem que ser retrocada, reforçada, colocada outra barra, ou cortar ela e colocar uma barra nova substituindo. Depois preenchendo o furo, de várias maneiras, que nós veremos daqui para frente. Muito bem. O que eu chamo a atenção é que a barra tem que ficar muito limpa, portanto, tem que tirar
um pouco de ferro por trás. Muito bem, olha aí. Eu tenho uma barra doentinha com problema de corrosão aqui. Nesse preparo da peça de aço, eu coloco uma barra de reposição. Esse comprimento de trespasse é praticamente o mesmo comprimento do concreto. Pois não. 40 vezes o diâmetro da barra, da menor barra. Se você for usar várias barras, a menor resolve. Por exemplo, uma barra de 12 milímetros, é bom você ter 50 centímetros de trespasso. Também posso fazer esse, se você tiver uma viga muito ruim ou um pilar talvez não, pilar tem outro processo de reforço. Você pode fazer esse trespasso horizontal, de novo, fazendo o comprimento de ancoragem do trespasse igual a 40 vezes o diâmetro. Em pilar, a mesma coisa, mantendo 40 vezes o diâmetro, para fazer a ancoragem dessa nova barra. Pode também ser assim quando eu tiver que cortar o pilar na horizontal todo. Eu vou praticamente degolar o pilar. Aí ele está escorado, é lógico. Bom, há uma outra possibilidade bastante simples. É ancorar a barra com soldas. Lembrando que as barras CA50, que é muito usada, tem eletrodo próprio. Então, vê a especificação do eletrodo, se ele serve para a barra CA50, para não encruar a barra. E depois tem que tirar a casca de fósforo, que fica bem limpinha, para evitar também que ela seja um agente corrosivo. E da mesma forma, eu tenho que ter o comprimento de ancoragem na solda. É prática demais. Tomando certo cuidado com o eletrodo, funciona bem. Então, eu tenho os três processos, a mesma coisa. Na vertical, na horizontal, está aqui a soldinha, e aqui, eventualmente, fazendo a complementação com um gancho em U. Alguma dúvida até aqui? É o mesmo. Na realidade, podia ser menor, porque o comprimento de ancoragem de um ferro no concreto depende da rugosidade, do modo de elasticidade do concreto, etc. E normalmente é 40 vezes o diâmetro, mas isso é proporcional à raiz quadrada das duas resistências. Muitíssimo raramente o ferro escorrega. Não sei se lembram ou se já leram um caso gravíssimo que foi o caso da Gameleira, lá em Belo Horizonte, 1972, uma obra do Oscar maravilhosa, e ele gosta de massas suspensas na cabeça do pessoal. Aliás, eu fiz aqui para ele a sede do PGR, essa pendurada. Tem um bloco que só tem um pilar no centro, aquele que mata passarinho, porque o vidro reflete o céu, já deu um problemão. Muito bem, aí eu perguntei para o Oscar, por que essa massa é num balanço enorme, pendurado em cabo de aço, que eu quase encosto a mão em cima? Ele falou, Dicran, isso é para dar uma sensação de uma massa suspensa na cabeça de quem vê. É uma sensação estranha, mas é muito agradável. E lá na Gameleira, eu acho que todo mundo sabe, escorreu a ferragem. Inclusive, foi uma grande pena que o calculista, que calculou Brasília inteira, todas as obras complexas do Oscar Niemeyer, suicidou-se. Até mesmo porque a empresa era uma empresa poderosíssima, tinha 15 advogados contra um calculista, e todo mundo sabe que calculista não chega a fazer fortuna, vive bem, mas não faz fortuna. Então, brigar com 7 advogados, veja aí o nosso grande presidente da Câmara. Né? Brigar com esse monte de advogado é um problema. Então, ele se suicidou por causa de 64 operários que estavam aí dentro,
ou de baixo almoçando, morreram. Por quê? Comprimento de ancoragem curto, portanto, não errem no comprimento de ancoragem. A ferragem aqui só estava ancoragem e muito ferro, muito ferro. Eu fui visitar a obra com o professor Lobo Carneiro, na época que ela desabou, tinha ferro demais, quase não tinha concreto preenchível, era muito curta. Segundo o professor Lobo Carneiro, o ideal seria se essa ancoragem fizesse isso, olha. E aqui tinham 64 operários na hora do almoço, almoçando, porque era o lugar mais fresco, úmido, que estava em concretagem, então eles sentaram e estavam almoçando aí. Isso desabou, matou 64 pessoas. Por quê? Uma das principais causas, comprimento de ancoragem curto. Eu não sei para que economizar em ferro negativo. Lembram do que eu falei da flexão para o ferro negativo? Encurtou o ferro negativo, vai fletir a laje, eventualmente não vai cair, e ela trinca em cima do ferro negativo, que está curto. É uma bobagem. Muito bem. Na área de impermeabilização e patologia, o capricho na execução vale até tanto quanto o material. Impermeabilizações falham com frequência e não têm vida longa, não é infinita. Então, o capricho nas bocas de ralo, na aderência, impermeabilizar, por exemplo, é muito comum aqui, se fazer impermeabilização na época de chuva, porque começa a infiltrar. É perda de tempo e dinheiro. Assim como na área de patologia. Tá? Então, é importante fazer um planejamento e seguir esse planejamento com capricho. E local, por exemplo, eu vou consertar uma viguinha sem saber qual é o problema restante, etc. Aí tem mil hipóteses que vocês podem ver em qualquer bibliografia. Conforme eu prometi, eu acho que até o fim do ano eu solto os primeiros 2 capítulos do livrinho de patologia de fundações e estruturas. Tenho em mente sempre isso, vou pedir no teste. No caso muito comum de corrosão de armadura, você precisa fazer um serviço com detalhe e capricho para evitar agentes agressivos no sistema anódico, ou seja, corrosão, para evitar a entrada de cloretos, etc., etc. Então, tem que estar bem limpo e aplicado no caso de não trocar barra com um zarcão à base de zinco de muito boa qualidade. Ou então, dá um jeito de paralisar o sistema negativo, que é o cátodo, que forma a passagem de elétrons, que vai tirando elétrons de um ponto levando para outro. Ou seja, oxigênio. 2 formas de resolver o problema de oxigênio na entrada de concreto. Álvaro, por que entra oxigênio na ferragem de um concreto? Isso, o que mais? Observação profissional número 1. Porosidade. Muita água no concreto inicial e depois pouco. Então, tem que dar um jeito de bloquear isso. Se o concreto é velho, aplica uma resina superficial. Existem várias resinas poliméricas e tal, que protegem o concreto, entendeu? Tem que dar um jeito de tirar essa reação que forma o cátodo dentro do concreto e no ferro. Tá? Muito bem. E o processo eletrolítico, que existe uma porcentagem de cloro permitida. E esse processo, o que acaba formando a pilha, né, é o líquido. Sem líquido, o elétron não anda. Então, tem que dar um jeito de tirar a água ou umidade desse concreto. Muito bem.
Quanto é que eu devo tirar de concreto? Até um concreto que tenha pH menor do que 9. Eu já falei aqui, qual é a forma prática simples de saber se o concreto está ácido? Solução de fenolftaleína. Quando essa solução de fenolftaleína não pinta o concreto, é porque ele está ruim, precisa tirar. Se deixar, volta a ter corrosão. Então, pode anotar que essa também é uma questão crítica. Solução de fenolftaleína. Ou então, tem um aparelhozinho que você leva em laboratório, você pode ter uma solução de cloreto, no máximo 0,4% em 10 em relação à massa de cimento. Esse é muito mais grave e difícil de curar. Aqui existe 26 métodos que eu posso preparar, que eu não vou dizer quais são, nem todos, porque não é possível, a preparação da retirada e limpeza do concreto. Queria chamar a atenção que existe hoje um martelinho que ele trabalha com agulhas. Então, você quer limpar alguma coisa, um metal, esse martelinho elétrico parece uma máquina de furar, só que ele tem um feixe de umas 20 agulhas de aço de alta resistência. Então, ele vai martelando e limpa, por apicoamento, uma superfície de metal ou uma barra de aço. É muito bom esse martelo. Produto químico, lembram, cuidado que ele pode ser corrosivo. Muito bem. Existe já fresadoras de mão. E tem a fresadora também grande, que parece uma máquina de encerar grande. Se você precisar de melhorar uma laje ou uma viga, igual as fresadoras de concreto de asfalto, só que pequena. Ele descasca aí uma faixa de 2 centímetros no concreto. Ou martelete. Cuidado com o martelete, que ele pode gerar trincas no concreto. Muito bem. Como é que eu posso, por exemplo, recuperar um pilar por preenchimento de concreto, sem epóxi, sem fibra de carbono? Fazendo assim, eu faço a limpeza, se for questão de corrosão, se não for só aumento da seção do concreto, coloco uma forminha, posso parafusar com bucha, ou apertar com gigante, que é aquele alicate que parece bico de papagaio grandão. Deixo uma abinha, a mesma que a gente usa para reforçar ou corrigir problema de verga e contra-verga, né, fazer uma verga, eu serro, deixo uma forminha. Encho de concreto com pedrisco, que pode ser até eventualmente um concreto com aditivo, até mais ou menos 10 centímetros para encostar na viga, do pilar para a viga. Aí posso encher com argamassa seca ou com vários outros processos, grouting, que eu vou mostrar. Argamassa seca é o que o mestre de obra chama de bolão. Ela é úmida e você pode encunhar com marreta. Entendeu? Põe lá e encunha com marreta para ela ficar bastante densa. Ou grouting, ou outro processo com microconcreto, etc. Ou então, até que eu prefiro, você está com um problemão dessa numa viga igual essa daqui, faz uns furinhos a cada metro na laje. Inclusive, passa a ferragem até para dentro da laje. Concreta com concretinho, com concreto mais plástico, sabe? Com pedrisco e tal. Pode até colocar um aditivo para ele encher direitinho. Veja bem, se o concreto for muito molhado, o que acontece aqui? Se esse concretinho aqui tiver um fator água-cimento muito alto, um slump alto, o que pode acontecer aí? Quase. O que um concreto, qualquer material molhado, solo, cimento, etc., quando perde água? Retração. Então, aquele reforço
vai ficar ali com 1 milímetro de folga, ele vai continuar cedendo. Você reforça, por exemplo, uma fundação, normalmente onde tem uma fundação se faz 2 e põe um blocão em cima. Não vai pensar que, não pode reformar seu apartamento, porque a trinca volta, ela leva uns 6 meses para passar a carga do pilar para as 2 novas estacas ou tubulões. Porque o concreto retrai um pouquinho também. Se quiser evitar isso, na última concretagem, grouting. O grouting é expansivo. Mas isso não afeta ninguém. O chato dessa situação é quando a gente imagina que não, está super reforçado. Um reforço de fundações fica pelo menos 2 vezes melhor do que nova. Porque eu não tiro a velha e faço 2 novas. Só que, se reforçar ou remendar as paredes, vai voltar a trincar, até deixar parar, ou seja, 6 meses, 8 meses é o suficiente. Aí tem a deformação lenta e tal, mas não chega a prejudicar. Muito bem. Então, cuidado com isso, é uma questão que eu chamo a atenção. Cuidado com retração do concreto de reforço, porque pode ficar desencostado aqui por um tempo. Outra questão importante. Aqui em Brasília tem uma loja muito boa chamada Impercia, de um ex-aluno nosso. Ele tem várias resinas poliméricas, certo? Que é ponte de aderência, para ligar o concreto novo do concreto velho. É uma maravilha. Tem um porém. Se não concretar logo depois que pintar a ponte, porque você, nem forma você não pôs ainda. Pinta rapidinho, ela tem o pot life, tem vida útil. Ela cristaliza, vira um vidro. Então, se demorar a concretagem, pode atrapalhar essa ponte de aderência, principalmente se for epóxi. Tem várias, tem polímeros em geral, e o mais poderoso é o epóxi, resina epóxi. Nesse caso, você pode usar o Sica 31, Sica Dur 32, todos eles funcionam. Se for fazer isso, 2 coisas. Leia bem o tempo de endurecimento dessa resina, chamada Port Life. Segunda, chapisca areia grossa antes de fechar a forma e concretar. Tá? Porque senão não funciona. Às vezes a gente faz reforço de tubulões, por exemplo, que não tinha bloco, porque se armou a cabeça do tubulão como se fosse um bloco. É possível, não é bom, mas é possível. Eu tenho que cravar barras de aço, eu compro pronta, inclusive é mais fácil, mas qualquer uma serve. Lembra, eu vou mostrar depois, chumbadores químicos, você já compra com saquinho de epóxi, só bater ela no furo. Eu vou falar depois, mas é importante, pode anotar isso. Ancorar barras de pinos de ancoragem, que tem mais ou menos 20 centímetros, com resina epóxi, pinos de ancoragem. Ao ancorar pinos de ancoragem, com resina epoxídica, a furação deve ser muito pouco maior do que a barra. A furação, ou a perfuração, deve ser muito pouco maior do que a barra. E normalmente, por exemplo, você tem um ferro de 12 milímetros, que vai fazer um pino, para ancorar, use broca de 12 milímetros. Ela, naturalmente, ela larga 0,3 milímetros a mais. Professor, mas quando você faz isso, eu fiz isso numa live, tá? O pino ele entra com uma certa pressão. Tem que entrar. E ele, ao entrar, ela não está perdendo aquela resina epóxi para fazer aquela ligação? Pois é. É exatamente o contrário. O que ele está dizendo é que se eu entrar com o pino muito apertado, eu não vou ter quase epóxi entre o aço e o concreto. É exatamente o contrário. O filme de epóxi tem que ser fino, porque o epóxi pode também ter um efeito de creep, deformação lenta, etc. Não é bom. Então, pino, você vai pintar ele com epóxi, bate com marreta para ele entrar com pressão, para tirar o excesso de epóxi. Pois não. É porque você nunca teve um problema.
Sorte sua. O dia que você tiver que reforçar uma peça que vai entrar, por exemplo, com a barra no bloco, no caso de pilar, ou na viga, vamos supor que eu vá reforçar essa viga. Está com problema, fletiu, está com a flecha na faixa de 1 para 300, 400, passou de hora de reforçar. Eu posso fazer de vários processos, com epóxi, com fibra de carbono, que eu não gosto em viga, mas eu vou pegar esse ferro novo e vou furar o concreto e vou entrar com ele na viga. Mas não vou deixar ele solto. Então, como eu não consigo bater uma barra de 6 metros, que ela flamba, eu coloco um pino de ancoragem desse tamanho, cravado com epóxi. Qual é o tamanho desse pino de ancoragem? Acabei de falar agora mesmo. Ou, qual é o comprimento de ancoragem, de aderência? 40 vezes o diâmetro. Se for uma barrinha fina, pode ser. Mas a ancoragem normalmente é de 8 milímetros para cima para aguentar a marretada sem entortar. Entendeu? Então você crava essa barra, ele faz a ancoragem com a nova ferragem que você está colocando, é positiva ou negativa. Os estribos, eu gosto de passar por cima, mas pode furar a laje. Ou pode até soldar, eu vou mostrar um slide onde a gente soldou no estribo velho. Solda, cuidado, ela encrua o aço, tá? Solda tem que ser muito bem feita. Muito bem. Esse sistema de vazar a laje é muito bom. Você preenche cima, inclusive, pode colocar, olha, a ferragem trespassando a laje. É muito bom. Inclusive, a própria pressão do concreto aqui, a gente nunca... Outra questão importante. Quando você tem que encher alguma coisa de concreto que tenha 2 lados, encha só por um, até que o concreto suba pelo outro, para evitar bolha de ar. Então, uma garantia de que ficou bom, enche, bate com marreta, vibra e tal, vai enchendo só por um lado, ele vai encher de concreto e sair pelo outro. Tá certo? Não enche pelos dois não, que pode formar uma bolha de ar, o que não é bom para um reforço. Ruim é você ter que reforçar o reforço, sabe? É chato, desagradável. Muito bem. Mais plástico, mais plástico. Depende. Depende. Um pilarzão igual, se o pilar tivesse tido problema que não foi, você vai fazer um reforço de meio metro de distância, de espaçamento. Aí você pode lançar o concretão mesmo, né, bom, com pouco fator água-cimento, entendeu? Quando você vai concretar um tirante e tal, começa do fundo para cá, com concreto normal, bombeado ou não, de tal forma que não deixe bolhas de ar. Tá? Aqui são coisas óbvias, né? Está vendo aqui? Nós vamos furar a laje também, concretar pelo furo da laje, colocando a gaiola. Esse reforço significa dizer que nós não estamos usando nem chapa de aço e nem resina epóxi, é concreto mesmo. Eu envelopo a peça com concreto. Uma coisa importante que eu já vi, muitos erros elementares no reforço de pilares com chapa de aço. Anotem. Poxa, professor, reforcei o meu pilar e não funcionou, continuou trincando. Uma das formas de reforçar com chapa de aço é colocar uma cantoneira de aço em volta do pilar. Com viga não dá, porque ele teria que trespassar. Então, possivelmente eu falo isso na frente, mas eu não posso esquecer disso. Você tem um pilar que vai ter que dar uma reforçada nele, inclusive provendo ele novos estribos. Coloque uma chapinha, uma cantoneira de aço aqui, olha.
No pilar, estou reforçando um pilar que não estava bom. Se tiver falhas ou broca, eu traço resina epóxi, pode ser essa mais comum, Sica 3132, com areia, e arrumo, aperto ela nas falhas que tiver, aliso com desempenadeira. Massa de rebocar não é bom, grout também não é bom para isso, é melhor a resina epoxídica. Então eu coloco 4 cantoneiras em cada canto. E vou soldar chapas assim, olha. Como se fosse estribar um pilar que pode flambar ou que está faltando estribo. Muito bem. Uma outra pergunta. Pode ser para a Amanda. Cadê a Amanda? Que é a minha respondedora predileta. Amanda, eu ponho as cantoneiras, você entendeu? Está precisando de estribo. Em vez de botar estribo e concretar, eu ponho 4 cantoneiras e soldo chapas como se fosse estribo. A cada 20, a cada 30. Me diz, eu coloco a cantoneira e pego a chapa e coloco lá e soldo. Só isso? O que eu devo fazer com essas chapas? Antes de soldar. Você já viu fazer roda de carroça? Você já viu roda de carroça? Tem a roda de madeira com os raios e tem o quê? Um aro de aço. Você acha que o ferreiro que faz isso, ele só coloca o aro de aço? Alguém pode ajudar a Amanda? Como é que esse aro de aço é colocado? Super esquentado. Esquenta ele dilata. Quando esfriar, ele aperta, não tem jeito de tirar ele da roda, você entendeu? Então, anotem, já vi muita bobagem assim, porque nos manuais diz, coloca estribo e tal, mas esquece de falar que tem que esquentar a barra. Você solda de um lado, vem com o maçarico e esquenta o aço. Então, ele dilata, solda, a hora que ele esfria, ele dá uma super compressão no pilar. Para evitar estribar como a gente faz, pôr nova gaiola, estribar com epóxi. Pois não. Para substituir a ferragem nova de reforço. É um processo. Supor que tem antigo por dentro ainda. Lógico, eu não tirei nada. O pilar original está aqui. Vamos fazer um desenho de planta baixa. 1 milímetro e meio essa cantoneira. Oi? 1 milímetro e meio? Não repete, não entendi. Quantos milímetros essa chapa aí? 1,5, 2? Espessura? Não, 8 milímetros é o suficiente. Olha, depois que o paciente está na UTI, você pode botar uma barra de 12, de 15. Quanto maior a massa, faz favor, pede para silenciar um pouco lá. Eu não entendi. Você quer esquentar, eu monto 4 cantos, soldo, e depois que ela estiver soldada, eu esquento ela. Não adiantou nada, você piorou. Você solda só um lado. Está preso. Deixa esse solto. Maçarico esquenta a chapa, ela dá uma dilatada. É calculável isso, né? Tem coeficiente de dilatação ácido, é bom para calcular. Quanto maior a massa, mais ela dilata. Se você precisa dar um aperto grande, não é só por causa da resistência da chapa. É porque ela, se estiver muito ácida, ela dilata muito e vai, depois que esfriar, vai dar uma super compressão. A quente você solda e a solda fica muito melhor. Você esquenta, Aí você solda o outro canto. aí você, a chapa vai para frente, você solda ela super comprime. Tem uma solda especial de eletrofusão, o meu filho usa muito para fazer ou corrigir máquinas, batistaca e tal. É muito boa para isso. Né? Muito bem. Se eu só em passando não podia esquecer isso, mas não é observação profissional. Isso é porque você nunca fez roda de carroça. Eu também não. Só detalhes em corte de pilares e tal, que não interessa muito aqui. Uma outra forma é você quer consertar uma certa parte do pilar, você pode embutir estribos dentro da laje, o que é muito bom. Bom,
Aqui eu posso usar concreto projetado, que eu devo ter slides das obras que a gente faz. Vejam bem que aqui, como é pilar, facilita esse encaixe aqui, olha. Está vendo? Porque eu envergo um pouquinho abaixo longitudinal, ele entra lá, eu colo com resina epóxi. No bloco, ou a viga de baixo, chumbo ela com epóxi e depois faço a concretagem com concreto projetado. Desculpa, essa armação, esse reforço com chapa de aço, às vezes é para atender arquiteto que não quer que aumente o diâmetro. Entendeu? O arquiteto fala, não, o pilar não aumenta, ele não. Então, a chapa de aço vai consumir aí mais ou menos meio centímetro, 8 milímetros, depois você reboca com tela. Não é tela. Você vai deixar um prédio seu com a perna toda remendada? Não, eu para mim ia colocar uns 4, 5 centímetros de concreto igual. O aço já resolveu o seu problema. O que se pode, não se usa tela deployé, tela de estuque não serve para isso. Tela de estuque, eu já falei em observações profissionais lá atrás. Platibanda tem que ser toda coberta com tela. Essa pode ser a telinha de estuque, aquela preta, porque ela é muito deformável. Só para não trincar demais, porque se olhar, eu sou capaz de apostar, 50% das platibandas estão trincadas. Variação térmica. Totalmente inofensiva. Compra telinha de peneira ou aquela tela hobby que eles estão vendendo, eletrosoldada. Então, depois de reforçar com chapa de aço, envolve com tela, chapisca e concreta. Só me antecipando, já que eu entrei nesse tema, quando o arquiteto não permite aumento da seção, vamos supor que eu tenho uma vigona e tenho aqui o estribo. O que a gente faz? Compra o rebarbador, ou usa um rebarbador, que é elétrico, para não fazer isso na mão, né, que não é muito bom. Faz sulcos aqui, olha. Pinta com a ponte de aderência. É um epóxi mais fino, a gente dá uma pintada para fazer uma ligação. Aí sim coloca a nova barra de aço por dentro do antigo estribo, ferro que exista lá, gente. Então coloca a nova barra de aço aqui, cola com epóxi, novamente, pinta toda ela com epóxi, e depois na mão, com argamassa epoxídica de areia e epóxi. Quem não tem areia boa, por exemplo, pessoal de Manaus, etc., não tem essa areia boa, ele tem que comprar o elemento inerte. Preenche isso aqui com pressão. Está resolvido o seu problema e não aumentou nem meio centímetro na geometria do pilar antigo. É realmente a única capaz de fazer isso com perfeição, é o reforço com epóxi. É um pouco caro, mas salva. Bom, aqui é o que eu fiz aqui nas nossas pontes, e parece que eu ganhei uma licitação para examinar 4 plataformas da Petrobras em alto mar, corrosão no pilar. Normalmente a corrosão acontece aqui na variação de marés. Então existem vários mecanismos, mas eu não vou fazer, eu só vou dizer o que é que precisa fazer. Aqui nas pontes eu fiz exatamente isso. Fizemos uma ensecadeira, aqui a gente usa uma abraçadeira, né? O pilar às vezes tem 1 metro de diâmetro, faz uma abraçadeira de metal com esponja. Nesse caso aqui ela foi muito fina, aqui eu fiz ela, eu vou ter que fazer ela grande para me caber aí dentro. Aí eu vou tirar amostras de corpo de prova, vou fazer esclerometria para ver como é que está isso daqui e vou fazer ensaio de laboratório para ver aquela dosagem de cloretos e tal, né? E o pH. Então, é possível que eu vou convidar alguém para fazer um mergulho numa plataforma para a gente tirar umas amostras lá, né? Se tudo der certo. É um processo comum, fiz nas nossas 3 pontes, foi preciso fazer esse tipo de coisa. Alguma dúvida?
Muito bem. Lembra daquela trinca perigosíssima de Pilar? Alguém, esse tipo de trinca aparece em Pilar parrudo ou esbelto? Ou falta o que aqui nesse tipo? Essa trinca é perigosíssima. Aliás, lembram, na aula passada, né? Pilar não tolera nada. Quando ele trinca, a vida útil é muito, ele desaba muito rapidamente. Esse tipo de trinca, vamos ver se alguém se lembra. É lógico que é uma questão de teste importante. Faltou estribo 1. Acontece em pilar fino ou parrudo? Mais fino, pilar esbelto. Tá? E se ela ficar grave, ela vai inclinar, inclusive. Aqui uma outra forma que você pode reforçar a sua viga, tá vendo? Fazendo um trespasse, inclusive com estribos. E depois reconcreta. Uma outra forma, quando você vai escariar e tirar uma parte ruim, podre, ou seja, com pH baixo, ácida, que vai despassivar o aço e o concreto, né, que começa a ficar corrosivo, você limpou isso aqui, cola os estribos, desculpa, cola os estribinhos assim, com epóxi. Existem outras resinas também mais baratas, mas quem manda ainda é resina epóxi, de tal forma que você não consegue arrancar esse estribo, ele vai quebrar aqui no concreto fazendo um cone, que inclusive é calculável. Muito bem. Lembra que aqui é proibido ficar calado. Vamos supor que eu queira saber quantas toneladas eu posso colocar num pino chumbado numa peça de concreto, para saber qual a resistência que eu vou ter nessa barra ao ser arrancada, numa viga, ou etc. Então, chumbei com epóxi aqui. Um filmezinho de epóxi aqui, furadinho. É muito simples, é só entender o fenômeno. Vou arrancar essa barra. Um ponto no próximo teste. Como é que eu calcularia, duas hipóteses, como é que eu calcularia a força que eu vou ter para arrancar essa barra? Ou seja, eu posso confiar nesse pino? Como é que eu calcularia isso? Primeira lei fundamental da física, uma colher de chá. O que é que liga força com tensão? Primeira lei fundamental, força é igual a área vezes tensão. Segunda colher de chá, que tensão é essa nessa situação? Estou querendo saber se ele vai aguentar tração. Mas a ruptura? Ruptura? Alguém falou certo aí? Cisalhamento. A força de tração. Pode quebrar a barra, aí é outra conversa. Mas para ela arrancar, é a mesma coisa que aconteceu na gameleira, etc. Né? Às vezes escorrega o ferro. Então, como é que eu poderia calcular isso? Quero saber se essa barra de 12 milímetros suporta, quanto é que uma barra de 12 milímetros, qual é a coesão do aço, quanto é que ela suportaria, que ela tem 1 centímetro de área quadrada, alguém se lembra? 4 toneladas, que é o valor da coesão dela. 4 toneladas por centímetro quadrado. E o pino que vai ancorar, será que ele aguenta as 4? Como é que eu calculo isso? Fácil. Pode chutar. Lei de Coulomb, sim, sim e não. Muito bem, é mais fácil do que a lei de Coulomb. Como é que eu sei quantas toneladas ela aguenta? Não, quase.
Eu tenho uma barra que eu estou arrancando, já sabe que é por cisalhamento. Eu tenho uma barra de 12 milímetros, eu estou calculando a minha viga para 4 toneladas. Será que ela aguenta 4 toneladas? Vai ser cisalhante. Atrito, sim. Quase. No fuste dela. Fuste dela. E aí? Parecidíssimo. Então, para mim saber qual é a força, vai ser colado com resina epóxi. Sim, o que eu preciso saber? Bom, o que eu estou querendo? Lembram, na engenharia, entender a questão é 50% da resposta pronta. O que eu quero mesmo? Qual é o seu nome que eu esqueci? Anderson. O que é esse quanto? Força. Então eu quero força. Tensão cisalhante do concreto. Quanto vale a tensão cisalhante em geral do concreto? Não. 15%. Então, já matei uma, eu tenho a tensão cisalhante. No caso aqui do ferro, a força vai ser e a área? Ainda está valendo o ponto. Duas hipóteses. Quais? Primeira hipótese, essa área. Facílimo, né? Vamos supor que eu tivesse 15 centímetros, vezes a área, vai ser perímetro, né? Vai ser o πd para uma barra. Vamos pegar uma barra de meia polegada, 12 milímetros. Seria π vezes o diâmetro da barra, vezes os 15 centímetros. Portanto, seria 15 vezes π vezes 0,12 centímetros. Aí eu tenho a área lateral dele. Primeira hipótese. Você já levou meio ponto. Ou, o que pode ser outra hipótese aí? Cone. Muito bem. Quem falou cone? E que cone que é esse? Como é que eu acho esse cone? A área dele. De atrito, 45 graus em geral, o ângulo de atrito do concreto. Às vezes ele não rompe saindo igual uma estaca simples. Então nós temos duas hipóteses. Em geral, 45 graus. Calcula a área do cone, eu tenho a área na primeira hipótese simples e na segunda hipótese. Meio ponto para cada um. Tá bom? Eu nem sei por que eu cheguei aí, mas é simples, o raciocínio é 4 equações, você mata a engenharia toda, condições de equilíbrio, etc., resolve tudo. Aqui uma outra forma de, vamos supor que uma parte de 20 centímetros dessa viga estivesse toda já corroída e decomposta. Então eu tiro a parte ruim, aplico uma solução de fenolftaleína, e vou concretando. Está aqui o estribo, né? Na realidade esse estribo passa aqui para dentro. Faça a tradicional forminha e encho de um lado só até o concreto subir aqui. Aqui eu posso completar com um concreto farofa batido, com grout, ou posso fazer a forma mais alta, como aquela, depois com o martelinho tiro, a viga fica no tamanho original dela. Um outro processo muito comum, quase que intuitivo, é fazer a forma assim, desde que eu limpe bem a ferragem. Existem critérios. Eu costumo trocar a ferragem ou reforçar quando tem mais de 50% corroída. Quando a coisa é grave, se tiver 20%, já está na hora de tirar. E quando está concretando,
uma marretinha batendo na forma para esse concreto não ficar poroso, né? Para encher bem. Como eu disse, na área de impermeabilização e patologia, o capricho vale mais do que a qualidade do material. Pronto. Agora eu tenho também a possibilidade de reforçar com concreto projetado. Todo mundo sabe o que é concreto projetado, né? Eu misturo barrinhas de aço, né? Eu prefiro usar a armação com barrinhas de aço, misturada com brita, areia, cimento, etc. Nada de especial. Tem dois tipos, o via seca e o via úmida. A via úmida já sai do misturadorzinho lá da bomba, molhado. Via úmida, sai seco, a água vai lá no bico e molha lá no bico. Nada de especial. Imagine que eu estou projetando concreto num túnel ou num reforço. O que eu preciso estar de olho para não desperdiçar muito concreto? O que eu posso e devo estar de olho para ver se a quantidade de água está boa? Repique. Quanto ele volta? Você entendeu? O concreto que está voltando, projetado muito, ele está com problema de fator água-cimento, ele não está ficando lá. Sempre perde, não tem jeito. Mas há a possibilidade de concretar. O resto é absolutamente normal. Ele é bom que ele concreta sob pressão também. Um outro processo um pouco mais sofisticado é fazer com concreto fluido, bombeável. Coloca 2 nipres com uma luvinha, né, ou um registro, pode ligar a mangueira por aqui e bombear o concreto e ele vai saindo por lá. Tem que ter ventilação, senão dá tal bolha de ar. Essa ventilação, inclusive, não devia estar desenhada aqui, devia estar aqui em cima, porque pode dar uma bolha de ar aqui em cima. Mas nada de especial. Mesmo processo, consertando viga. Eu nunca usei isso aí. Prefiro usar, porque bombear concreto não é muito bom, nem muito fácil. Eu tenho bombas de injeção para tirante, mas é pasta. Aqui é bom ter um concretinho. É a mesma história, nós já vimos, está até repetida. Aqui nenhuma observação. Muito bem. Eu posso encher também, que não fica ruim, usar o concretão farofa, pode ter até brita, e bater talhadeira de ponta chata. Existe a talhadeira trapezoidal, que ela inclusive abre, faz um sapatinho. Então você bate e concreta, fica muito bom. Por que esse concreto farofa batido fica bom? Quando bem batido, lembra que o capricho é importante. Alguém? O que é um concreto farofa? O que é um concreto farofa? Alguém sabe me dizer? Concreto com pouca água. E qual é a vantagem? Alta resistência. Então o fator água-cimento dele vai lá para 0,2, fica uma maravilha. O grande problema, ter certeza que não vai ficar broca. Então, capricho nisso aí. Fica muito bom, fácil, não precisa de forma nem nada. A última, o acabamentinho, você bota uma tabuinha e bate, ele fica lisinho. Fica prontinho, caprichado, não fica nem marca de marretada. Muito bom. Depende do operador. Então, é um conserto operador dependente. Está aí. Muito bem. Outra possibilidade. Eu posso encher a forma de brita somente, ou de agregado, e depois a pasta de cimento, normalmente bombeada. Essa é fácil. Aqui, quase que, além de mim, umas 10 empresas têm bomba para injetar a pasta de cimento. Então, coloca a brita seca e enche. Bombinha de rebocar, de argamassa, todas elas servem. Aqui é aquele mesmo critério que eu já falei, acho que eu não estou andando para trás. E aqui estou soldando uma... Então,
eu nem sei porquê, não me lembro, mas nosso engenheiro optou, porque quando ele descascou a viga, apareceram os estribos, ponta de estribo que enrolava lá em cima, o trespasse, que ficou bom para a gente, sabe? Então o trespasse foi feito aqui. Então ele soldou uma nova barra de estribo, uma nova barra, e depois vamos encher de concreto, e injetamos fissuras com resina epóxi. Aqui é aquele mesmo elemento, deixa eu ver. Bom, a técnica de reforço epóxi é a melhor delas, eu também já falei. Qual é a única precaução importante? É na ponte de aderência, concreto novo com concreto velho. Pintar logo e concretar logo. O professor Tiatini, aqui da UNB, fez um excelente trabalho na Universidade de Londres e mostrou que não precisa de ponte nenhuma. Concreto novo com concreto velho tem alta resistência, que é perda de tempo. O que ele fez? Ele ensaiou vários corpinhos de prova chanfrado. Alguém me diz, por que chanfrado a 45 graus? Então ele fez a parte de baixo, deixou curar, depois preencheu em cima, a 45 graus. Por quê? Propositalmente para saber o quê? Tensão cisalhante. E verificou que aqueles que ele usou epóxi e tal, não melhorou nada. Aliás, eu nunca tive coragem de usar o resultado da experiência dele, eu sempre incorporo. Mas é bem lógico, né? Ele testou vários copos de prova, com vários concretos, vários fatores água-cimento, etc., e mostrou que era perda de tempo. E eu fiquei de boca aberta, porque professor Tiatini, nosso professor de concreto, parece que parou da aula, é uma pena. Alguém está vendo o meu controle? Vamos sem ele por enquanto. Dúvidas? Aqui o lançamento, bombinha e tal, o via úmida. Então, ele já é misturado com água. Nós usamos os dois. Eu, em particular, lógico, eu não faço reforço todo dia com concreto projetado. Eu uso muito concreto projetado em cortinas. E aqui vai duas recomendações. Duas. Não tinha nada a ver com esse tema, mas é uma dor de cabeça danada. Essa é uma observação profissional importante. Anota, número 14. Se não me engano. Título. Socorre com extrema frequência. E o pior é o seguinte, depois que mofam o subsolo, para curar isso, 100% mesmo, é só fazer um fosso inglês. Essa parede já está toda tomada por ácaros, fungos, faz uma segunda parede. E faz uma calhazinha, porque se a água ainda passar, vai para a calha e depois para a bomba. Injetei
silicone, hidrofugante, fazia furo a cada 10 centímetros e tal, nunca resolveu bem o problema. Portanto, tem que corrigir antes. E como é que se corrige antes? Se você faz uma cortina, por exemplo, muito comum em tubulões ou estaca, normalmente o espaçamento entre eixos vai mais ou menos a 1,20 m a 1,50 m, calculável. Essa é uma observação importante, porque tem uma recorrência grande, muita ação judicial inócua, cara, e não resolve nada. Geralmente a gente corta o solo assim, olha, faz uma abóbada, aqui está o solo, o empuxo. Então, antes de projetar o concreto, coloquem aqui um geoteste próprio para isso. Eu gosto muito, mas não tem preferência. O geodreno é muito bom, é uma manta. A gente desenrola ela. De um lado ela tem um geoteste, depois do outro tem um filtro de plástico. Ajuda demais. Ah, não tem água no subsolo, mas vaza uma calha, vaza não sei o que lá, chove no vizinho e tal, vai mofar. Como é que você tira mofo de subsolo? Eu preciso saber. Entendeu? Então, aqui vem, isso daqui é o solo, a gente corta em abóbada para que a tensão passe para as estacas. O efeito de arco faz isso, olha. O empuxo vem para as estacas assim nessa abóbada. Por isso que ele é melhor do que fazer chapada, porque via de regra ela cai. Então, eu tenho o solo e tenho aqui o geodreno, maquidreno da fábrica, né? Um geodreno. O maquidreno é muito bom. Ele, inclusive, no final do rolo, ele tem uma bolsa que você enfia um tubo para colher água. Ele vem costuradinho assim, tem uma bolsa para você enfiar o tubo embaixo. Aí em cima, então, a grade de aço. Uma malha dessa, Bematel, de 10 por 10, arame fino, arame de 2, 4 milímetros, funciona bem. Depois disso, então, o concreto projetado. O que faltou aqui, muito importante? Para diminuir o empuxo e evitar infiltrações sérias, o que faltou? Drenos. Às vezes você não pode colocar porque está dentro de um laboratório, coisa assim, não é uma pena. Mas quando pode, dreninhos de no mínimo 75 centímetros a cada metro. Se possível, entrar um pouquinho lá para dentro da cortina. Isso salva muita obra, evita muito problema. Às vezes, nem sempre você tem a parede, você não pode deixar um dreninho aqui porque está em uso, né? Porque o ideal é ter o dreno e uma calha. Há possibilidade de colocar um dreno depois da obra pronta. Entra com a sonda rotativa pequenininha e fura inclinado 2, 3 metros para dentro. E coloca um tubo com um geoteste furadinho, ele pega água. Isso nós fizemos aqui no viaduto W3 Sul, W3 Norte, caiu. Ali perto do Hotel Antigo das Américas, ele caiu. Então, nos de cá, fizemos alguns drenos. Se observar aqui da W3 Sul para Norte, vindo nessa mão, olha que a cortina está bem inclinada. Eu não gosto de passar perto daquela cortina na época de chuva. Do Colorado não estou me lembrando. O que aconteceu lá?
Monte de dreno. Ah, é aquele? Funciona, não sei se você viu saindo da água de vez em quando. Funciona. Só que é dreno de 1 polegada. Daqui pouco tempo, top. Dreno tem que ser de PVC marrom ou branco, água, esgoto, nunca de 75 polegadas, inclusive em marquises. 75 milímetros, desculpa. Tá bom? Beleza. Não queiram ter esse problema na sua vida profissional. Então eu posso usar o concreto projetado, não esquecendo disso, usar um dreno. Mesmo em regiões que não tem água, qualquer problema de vazamento de rede, etc., vai... Mas se tiver como fazer o tubo drenante com rodapé aí, consumou, por exemplo. A calha. Então não precisa do dreno na lateral, concorda? O que você chama de lateral? Na parede. Põe o tubo drenante no pé lá, quando tem condições de drenar aquilo para fora. É, quando você tem condições de trabalhar por trás da cortina, aí fica uma maravilha. Faz o colchão drenante inteiro. Então, você faz a cortina, está escavado, você pode trabalhar atrás, isso é raro. Mas se for possível, pega uma chapa de madeirite de 1 metro, compacta em camada a terra, deixa um espaçadorzinho de 15 centímetros, coloca o geoteste envelopando e enche de brita. 1 metro. Compactou, puxa a chapa de madeirite. O rolinho de geoteste já está esperando. Desenrola o geoteste, compacta a cada 20 centímetros, brita, etc. E dreninhos, chama-se barbacãs e tal, lá embaixo, caindo na calha que você falou. Ou então, fazendo isso, do dreno, passando para a calha e vai embora, para não ter que ter dreno dentro da sua obra. Que às vezes é usado como escritório, inclusive, já tivemos vários casos assim. Entenderam? Quando possível, faz o dreno vertical ao longo da cortina e pinta com impermeabilizante e usa hidrofugante tipo Sica 1 ou outro, no concreto. Porque se passar, ainda segura, o concreto segura. Melhor é o dreno. Se for um talude ainda, além do dreno vertical, faz um talude horizontal, para evitar 2 problemas. Empuxo. A água pesa 1 tonelada por metro cúbico. E o coeficiente de empuxo dela é 1. Então, 1 metro de água dá um empuxo na parede de 1 tonelada em cada metro quadrado. O solo pesa 1,8 molhado, 2 toneladas por metro cúbico, mas o coeficiente de empuxo é o ativo. Qual deles é o maior? Alguém se lembra? O ativo é o menor. Mas o ativo é 0,5, então de 2 toneladas vem meia, seja, vem 1 tonelada a mais. Então aquela cortina que tinha sido projetada para 1 tonelada em cada metro quadrado, a gente projeta a cortina em faixas de metro. Passa a ter 2 toneladas por causa da água. Além do grande problema que é o mofo. Se não cair, dá um problema de mofo. Né? E como consertar, eu quero saber ainda. Está aqui, por exemplo, um trabalho de projeção. Tira a iluminação por 1 minuto. Concreto via úmida, entrando água por aqui. Ele vem seco, bombeado, e aqui mistura com água. E está vendo aqui as estacas? Eu estou, não sei se dá para ver aqui, muito ofuscamente, uma telinha, que é aquela tela que está em cima do McDrain. Eu estou, então, concretando. Ele está até meio ondulado ainda. Ah, sim, a tela está aqui em cima. Sem McDrain. Tá? Porque o McDrain deveria ficar aqui embaixo. Mas não sei por que não foi usado aqui, eu não precisava. Sempre precisa. É o tipo de economia porca, sabe? Um vazamento dá um problemão. Então, o ideal era ter um McDrain encostado no solo. Qualquer água vem no McDrain, tem o que a gente chama de cabelo de nega, ele passa a água, vem aqui para baixo. É artificial, é artificial. Olha aí. Aqui nessa obra, bom, por isso.
Poço inglês, está vendo? Ele tem 50 centímetros de folga da cortina. Desculpa, foi bem pensado. A cortina vem com 50 centímetros aqui, um poço inglês aqui. Mas ainda assim eu acho que foi uma bobeira. Podia ter botado o McDrain. Então toda a água que vem para o poço inglês fica sadio. E quer saber de uma coisa? Desculpa, cerâmica. Não pinta, cerâmica. Também via úmida. A mangueira de água aqui. Pois não. Estrutura de contenção, aqui foi estacas hélices, não justaposta. Porque você pode fazer uma encostada na outra. Aqui tinha mais ou menos 1,5 vezes o diâmetro da estaca de espaçamento entre eixo. Alguém, e essa viga? Como é que ela foi travada? Grampo, está grampeada por trás. Se fosse tirante, qual seria a diferença? Desculpa. Cabeça viria. Aqui não, são os grampos que estão chubados aí dentro. Etc. Está aí as paredes e tal. Olha aí. Está vendo? Aqui, essa folguinha aqui, 40, 50 centímetros, é realmente a parede para fazer um fosso inglês aqui para cima. De novo, concretagem. Muito bem. Pode iluminar, por gentileza. Até aqui alguma dúvida? Ou sugestão? Antes que eu me esqueça, na terça-feira nós teremos os testes, que devem ser umas 10 perguntinhas, essas vitais. Na quinta-feira nós teremos uma visita na garagem da aeronáutica. Tem alguém que não pode chegar às 5h30 ou 5 horas aqui? Aqui ou lá? Oi? 5h30, 5 horas. Tá, 5h30 lá na garagem da aeronáutica. O senhor quer explicar, doutor João, como é que chega lá? Então, tem o ministério, tem o anexo, e atrás do anexo, não é muito perto não, 200 metros pelo menos, tem a garagem, é a garagem, né? Uma estrutura de concreto pesada, escondida atrás de mangueira. Eu acho que se a gente entrar pela L2 e desviando para a L4, logo depois do viaduto a gente já começa a ver à direita as mangueiras e tal, atrás tem uns prédios escondidos. E logo embaixo tem aquele grande empreendimento de uma construtora que eu não sei qual é. É essa? 5h30 lá, aqueles que tiverem mais de 75% de frequência e média acima de 7,5, vão receber um certificado lá mesmo. Lá mesmo. Vocês vão fazer o teste na terça e eu tenho provas. No semestre que vem já aceitei a incumbência, eu vou dar um curso semelhante de patologia, com a vantagem de que agora está aberto para todo mundo. Ficou muita gente de fora, porque a universidade, não sei por que, tinha bloqueado. Aqueles que não, se quiser se inscrever na universidade, que eu não sei qual é o processo, escrevendo você vai ter o seu histórico escolar. Pode assistir como ouvinte, vai ter o mesmo certificado dado pela nossa empresa. Então pode avisar os amigos que ficaram de fora, eu vou avisar o pessoal que me mandaram um monte de e-mails. Muito bem. Já chegando ao fim, cumprimos o programa com folga, deu para conversar muita coisa a mais. Usando fibra de carbono. Eu, de CRAN, não gosto, mas é uma questão pessoal. Para pilar, ainda vai. Aqui, testes aqui de viga no laboratório da UNB, com barras de fibra de carbono. Eu não sei se essa tem Kevlar na mistura. Aqui a composição do compósito chamado fibra de carbono. Concreto, o primer, que
prepara para receber a massa epoxídica de regularização, então passa com a espátula e tal, como se fosse rebocar uma viga, só que com argamassa epoxídica. Depois a primeira de mão de epóxi, já de alta resistência, a manta de fibra de carbono, 2 de mãos de resina e a pintura protetora, porque a fibra de carbono tem um calcanhar de Aquiles. Qual é? Sol. Infravermelho decompõe ela. Então, cuidado com fibra de carbono. Mas não é por isso que eu não gosto, não. Porque eu já fui reforçar a obra que soltaram muito. Em vigas, você envelopa ela, solta. Em pilar, sim, quebrando a quina com máquina, faz tudo isso aí, pinta com epóxi e tal, enrola ela como se fosse embalsamar. Aí funciona. Substitui estribo e ela é fininha. Ainda prefiro o método tradicional, estribo com epóxi. Olha aqui, preparando pilar e tal, pintando, dando a segunda mão, primeira. O antigo pilar ali, olha, né? Foi preparado e tal, está sendo colocado aqui a fibra de carbono. Eu acho que agora já tem com Kevlar, que é um material... Tem alguém da polícia aqui? Colete de proteção, será que é só fibra de carbono? Substituiu, antigamente era um colete de aço, terrível. Então vê o fibra de carbono que tem a mesma resistência ao mar do que o aço e é leve. Agora tem o Kevlar na mistura, que fica muito bom e é levezinho. Na laje, eu posso colocar as tiras como se fosse ferro positivo. Eu limpo com lixadeira a laje, aplico a argamassa epoxídica para regular com a espátula e com a desempenadeira e colo as tiras de fibra de carbono daquele mesmo processo. Primeira mão, segunda e tal. De vez em quando, solta. Caro. Caro. Está ficando barato, mas é caro. Isso eu já falei, já terminamos. Muito bem, senhores. Chegamos ao fim, fiquei muito satisfeito, gostei da turma. Teremos essa provazinha, esse teste na terça-feira. E na quinta, a visita técnica, que eu vou fornecer o certificado para todo mundo. Alguma dúvida ainda? Estou prometendo para o final desse ano 2 capítulos do livro de Patologia e Reforço de Estruturas e de Fundações com um olhar profissional. É o salto da prática à teoria. Faz 5 anos que vem me cobrando, eu nunca tive tempo. Eu resolvi fazer o seguinte, o livro de fundações tem 800 páginas, não dá tempo de revisar ele. Tá? Faz 20 anos que eu estou escrevendo o livro. Então, eu vou soltar esse de 2 em 2 capítulos. Reforço de concreto, reforço de aço, corrosão, entenderam? Recalques limites, que quase ninguém sabe. É muito importante. Então, vamos à chamada.